ao mestre de canto um salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, e ao sair é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso, saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Pode fechar seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor que fale contigo. Deus, nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo de forma completa e total nesse momento tão importante para nós, para a Tua igreja, no qual nós precisamos e desejamos Te ouvir. Deus, aquieta nosso coração, nossa alma, livra-nos de todo tipo de ansiedade ou medo, que o Senhor possa estabelecer pelo Teu poder nesse momento, seja aqui presencialmente, na vida das pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Estabeleça um momento, Deus, e um ambiente no qual nós possamos Te ouvir, sermos tratados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, este Salmo número 41, Salmo escrito por Davi, um dos salmos em que ele também abre o seu coração, mas agora não só para expressar sua alegria, mas em especial para expressar a sua tristeza, a sua preocupação. Nós entendemos que salmos na Bíblia são reflexos de experiências vividas por servos de Deus. Davi foi o homem que mais escreveu salmos de canções, escreveu salmos de alegria, salmos de gratidão, salmos imprecatórios, escreveu salmos no qual ele pôde expressar aquilo que o Espírito Santo estava produzindo dentro dele, na sua alma, no seu espírito. E neste salmo, de uma forma muito específica, ele fala de algo que é comum a todos nós: medo, angústia, receio. Algo que muitas vezes nos visita em meio aos nossos sonos, em meio às nossas noites, que muitas vezes se tornam claras. Davi vem falar sobre um momento de dificuldade que ele estava enfrentando. Talvez quando um ser humano, depois de ter dedicado muito tempo da sua vida ajudando pessoas, se dedicando a uma causa que ele considerava nobre, e especificamente no caso de Davi, a causa para a qual ele se dedicou e se dedicava era a causa do Senhor, liderar o povo de Deus. Ele se vê em meio a uma circunstância muito difícil, ambiente no qual ele não conseguia discernir em quem ele pudesse confiar. Não conseguia discernir quem era seu amigo de fato, quem era seu inimigo. Ele não tinha confiança nas pessoas, mas ele tinha confiança em Deus. Ele não tinha algo em que ele pudesse fisicamente se apegar, dado a limitação da medicina naquele tempo, mas ele tinha a sua fé num Deus que lhe acolheu, que lhe sustentou, que lhe curou. Assim como nos dias de hoje,
Existem momentos em que não existe nada ao nosso redor, em que fisicamente nós possamos nos amparar. A medicina continua limitada, embora tenha crescido bastante, se desenvolvido enquanto ciência. Mas parece que Deus reserva momentos e circunstâncias nas quais a gente vai enxergar a nossa dependência dele, a nossa limitação. O ser humano, por mais que se diga que a humanidade vem se civilizando, a gente continua vendo crimes cada vez mais hediondos, abusos de crianças, abusos domésticos entre adultos, nos relacionamentos onde deveria reinar e parar a paz, o amor, o respeito. O ser humano parece que é o mesmo, e portanto os pecados se mantêm os mesmos, e isso faz da Bíblia um livro bem contemporâneo. Isso faz da palavra de Deus viva e eficaz, o remédio que nós temos para nos curar diante desses problemas, diante das enfermidades, sejam elas de que natureza for. Só o nosso Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu amor e misericórdia. Então nós olhamos aqui neste salmo de uma forma muito específica, Davi falando de momentos em que ele estava vivendo, momento em que ele já tinha vivenciado. Ele traz como um balanço geral da sua vida, e ele consegue com poucas palavras expressar grandes lições. Ele reconhece a sua fragilidade física e emocional, uma vez em que ele se encontrava enfermo fisicamente. Reconhece a sua enfermidade da alma, uma vez que ele se encontrava angustiado, uma vez que ele se encontrava entristecido. Ele também se vê cercado de pessoas, porque ele ainda era o líder de Israel, ainda tinha poder entre os homens, ainda tinha o que oferecer às pessoas. E quando nós temos algo ainda temos algo a oferecer, normalmente as pessoas continuam a nos cercar. Mas quando nós chegamos nesse limítrofe, nós começamos a enxergar também uma outra verdade, que antes já existia, mas que não saltava aos nossos olhos. A verdade, ou as verdades que Davi estava enxergando, eram justamente os sentimentos que moviam os corações das pessoas que estavam com ele. E você pode estar se perguntando nesse momento o que isso tem a ver contigo, em que essa palavra, em que esse salmo se aplica à sua vida. Certamente você já passou por decepções, e por mais novo que você seja, talvez um adolescente, você já se sentiu traído por alguém, ou por algum relacionamento, um namoro, ou até mesmo por uma amizade. À medida que a sua vida vai galgando passos e degraus, e você vai crescendo, vai progredindo, vai subindo, dentro de um conceito humano de subida, você vai percebendo que os valores, muitas vezes, que reinam nos corações, que imperam nos corações das pessoas, não são aqueles que deveriam imperar. Até mesmo quando você se vê dentro de uma comunidade de fé, uma comunidade cristã. E no caso de Davi, não era uma comunidade cristã ainda, mas era uma comunidade de fé. Israel era o povo de Deus, um povo que vencia suas batalhas por meio da fé, um povo que acreditava no poder da presença de Deus, mas que em muitos momentos demonstrou ser um povo que não dedicava o seu coração a ser movido por esse poder, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Foi nesse momento em que Davi então se apegou, pela sua fé, a um sentimento de justiça, que ele confiava que Deus tinha. Mas ao mesmo tempo, um sentimento de misericórdia do Senhor em relação a ele. A justiça de Deus em relação às pessoas que o cercavam
e a misericórdia de Deus em relação à sua própria vida. E é nessa hora então que ele encontra uma razão para se alegrar. Porque apesar de tantas pessoas estarem cercando, ele se via cercado pela presença de Deus. Apesar de tantos motivos para se entristecer, ele viu um grande motivo para se alegrar. O Deus a quem ele servia, o Deus em quem ele confiava, nunca o decepcionou e nem decepcionaria. Isso tem tudo a ver comigo, isso tem tudo a ver com você. A vida, muitas vezes, nos leva a enxergar verdades que durante a nossa jornada, durante a caminhada, talvez pela causa a qual nós servimos, talvez pelas motivações sinceras dos nossos corações, nós não conseguimos enxergar. E Deus nos permite passar por momentos nos quais verdades que antes existiam, agora passam a ser estampadas diante de nós. É na hora que nós precisamos de um milagre de Deus que o Espírito Santo nos lembra sobre os nossos relacionamentos com Ele, quando tudo parecia caminhar muito bem e parecia até mesmo que nós não precisávamos do Senhor. No caso de Davi, que viveu tempos de guerra, era justamente quando ele se via em meio à morte, e literalmente no vale da sombra da morte, em que o Espírito Santo fazia com que ele se lembrasse dos tempos em que ele vivia diante de Deus com paz, tanto interior quanto exterior. São nos momentos em que nós, e também no caso de Davi, vivenciamos tempos de enfermidade, que aqui neste salmo nós vemos que Deus, por meio do Espírito Santo, nos faz lembrar dos momentos em que nós vivíamos diante de Deus, num relacionamento com Deus, diante de um tempo de saúde. E é por isso que Davi conseguiu encontrar paz no seu coração, sossego para a sua alma, cura, não só para o físico, como para a sua alma. Porque o que o Espírito Santo fez com que ele trouxesse à memória foi algo que ele pôde apresentar diante de Deus, com o peso de uma obra aprovada pelo Senhor, um peso de glória. Nós entendemos que este salmo mostra para nós a importância, em especial, da compaixão de Deus por nós, mas a importância que tem a nossa compaixão para com as outras pessoas que estão conosco na nossa caminhada. Existem algumas lições aqui neste salmo que eu gostaria de explicitar diante da igreja. A primeira delas, irmãos, é que Deus promete levar em conta toda boa obra que nós fizermos em relação ao nosso próximo. E isso, não só no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós enxergamos como sendo um recado claro do Senhor. Em Hebreus nós vemos que Deus é apresentado como aquele que nos recompensa diante de tudo que fizermos por fé e por amor, guardando os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Nós vemos Jesus, quando falou sobre o grande julgamento em relação às nossas obras, aquilo que nos dará o galardão, Ele diz lá em Mateus, no capítulo 25, Ele entra nesse assunto com os seus discípulos, e a partir do verso 31 ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão em sua presença. E será nesse momento em que ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes ou dos cabritos. E ele então porá as ovelhas à sua direita e os cabritos e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado e prometido para vocês desde a fundação do mundo. E aí Jesus então fala claramente: porque tive fome, vocês me deram de comer, porque tive sede e vocês me deram de beber, eu era um forasteiro e vocês me hospedaram,
e eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, se preocuparam comigo, eu estive preso e vocês foram me ver. E alguns dos discípulos perguntariam: quando é, Senhor, que te vimos com fome, ou que lhe demos de comer, ou que lhe vimos com sede e lhe demos de beber? Até mesmo quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou que te vimos nu e te vestimos? E aí então o rei vai responder dizendo: em verdade lhes digo, que sempre que vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Jesus deixa claro esse recado. O Senhor leva em consideração todo o bem e o mal que nós fizermos em relação aos nossos próximos, aos nossos semelhantes aqui na terra. E isso terá um peso no grande julgamento, no qual nós receberemos o nosso galardão. Nesse texto, o que conforta o coração de Davi, e é assim que ele abre o Salmo 41, é justamente o fato dele ter o que poder apresentar para o Senhor. E ele diz: bem-aventurado ou feliz é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e quando doente, tu lhe restauras a saúde. Ao mesmo tempo que ele dá testemunho, falando consigo mesmo, e neste salmo a gente entende ser um recado para nós hoje, Davi está com o seu coração aberto falando com Deus. Ele diz: e tu, Senhor, restaura-lhes a saúde. Ele não perde essa conexão com Deus, mesmo diante da sua fala com os homens. Ele não perde a sua comunhão, ele não perde o sentimento da presença de Deus, mesmo quando ele está diante das pessoas e refletindo até mesmo consigo mesmo, conversando com a sua própria alma. Nós precisamos aprender, assim como Davi aprendeu, a levar em consideração que os tempos de saúde que temos, dados por Deus, são dados por Deus, para fazermos deles e neles uma oportunidade para construir um legado que possa ser apresentado ao Senhor nos momentos em que nós não mais tivermos essa saúde. Nós precisamos aproveitar o tempo que temos para trabalhar. E Jesus falou isso para os seus discípulos: trabalhem enquanto é dia, eis que a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Nós precisamos aproveitar esse tempo para construir um currículo espiritual no qual nós possamos apresentar a Deus, assim como Davi apresentou, assim como o rei Ezequias também apresentou, quando eles não mais podiam fazer nada, quando o leito da enfermidade era o ambiente, o único ambiente que eles tinham para viver e para refletir. Então, quais são as bênçãos prometidas por Deus e que nós vemos nesse texto do Salmo 41? Prometidas por Deus para aqueles que amparam, para aqueles que fazem alguma coisa em benefício do seu próximo, dos necessitados. Nós vemos que a alegria e o livramento estão expressos aqui no verso 1, quando ele diz: feliz, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor dá livramento no dia do mal. Mas não para aí. Há também a bênção da proteção. Verso 2, o Senhor o protege. O Senhor preserva-lhe a vida e o faz feliz aqui na terra. Irmãos, há promessas de Deus para nós vivermos ainda aqui neste mundo. É claro que nós precisamos viver aqui neste mundo com o coração também na eternidade e compreendermos que o melhor e o maior que Deus tem prometido para nós não está resumido a esta vida, que também é resumida aqui na terra, mas nós precisamos viver aqui, nesse tempo, crendo na palavra de Jesus, quando disse que o reino de Deus está dentro de nós, e ele começa aqui, quando nós aceitamos de fato o Senhor, quando pela fé nós nos entregamos a Ele, entregamos a condução da nossa vida a Ele, abrimos mão do nosso livre-arbítrio, para que a nossa vida seja conduzida e decidida por Ele. Preste atenção nisso.
O fato de você entregar a sua vida a Jesus significa que você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. Porque se não for assim, não se cumprirá na sua vida o que Romanos 8, 28 diz, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. A bênção da proteção é algo que nós precisamos e vamos sempre precisar enquanto estivermos nessa vida aqui. E, portanto, a alegria, a felicidade aqui na terra está condicionada à nossa submissão a Deus e à entrega total da nossa vida ao Senhor. E além da alegria, além da proteção, no versículo 3, Davi diz: o Senhor o assiste no seu leito de enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a vida. Davi encontrou uma linda maneira de começar uma oração, irmãos. Talvez na Bíblia de muitos, o título deste salmo é a oração de um doente. Confira se na sua Bíblia não está escrito isso como título deste salmo, a oração de um doente. Mas me chamou muito a atenção a forma como ele começa a sua oração. Você poderia começar a sua oração assim como Davi começou, independentemente do momento, da circunstância que você está vivendo. Você tem o que apresentar ao Senhor como convicção daquilo que você já fez no seu passado e que agora você pode apresentar no seu presente. Irmãos, com o rei Ezequias não foi diferente. Adoeceu, o profeta Isaías foi lá levar um recado de Deus, e no qual havia uma mensagem muito clara: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque essa enfermidade é para a tua morte. E assim como Davi, Ezequias também orou e apresentou diante de Deus um currículo no qual ele tinha o que falar, tinha o que argumentar, não só em favor de si mesmo, mas como algo que ele fez em favor de uma causa maior, que é a causa de Deus, na qual as pessoas sempre estão e sempre estarão envolvidas. O apóstolo João diz que não há como você dizer que ama a Deus a quem você não vê. Se ao teu próximo a quem você vê, você não consegue amar. E nós precisamos refletir sobre isso. O peso que tem no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós temos então que deixar o Espírito Santo quebrantar os nossos corações e nos tornar pessoas mais sensíveis. Não só a voz do próprio Espírito, mas também a voz do outro que clama, que grita, que pede socorro, que Deus permitiu estar no nosso caminho. Estamos sensíveis às necessidades do nosso próximo, e foi isso que Jesus ensinou quando ele criou a parábola do bom samaritano. Independentemente da posição religiosa, independentemente se tem promessa ou não, Jesus disse que o que vale diante de Deus são as atitudes que nós temos, são as ações que nós fazemos quando enxergamos nas pessoas que o próprio Senhor coloca no nosso caminho, independente da condição em que Ele as colocar. Qual será a nossa atitude? Como reagirá o nosso coração? Se Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio, irmãos, certamente as mãos também fazem aquilo que está sendo comandado pelo nosso coração. O bom samaritano interrompeu sua agenda, abençoou aquele homem que estava no seu caminho. Coisa que muitos dos religiosos aqui representados na parábola como sendo o sacerdote e o levita não foram capazes de fazer. Lá em Provérbios 19, 17 diz que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Nós temos um Deus que nos retribui. Amém, meus irmãos? Tiago 1, 22, o apóstolo diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu creio que na parábola do bom samaritano, ali tinha o sacerdote e o levita, pessoas que apenas ouviam, que dominavam as Escrituras, e por dominarem as Escrituras, muitas vezes ajustavam em benefício próprio. Nós temos que ter cuidado, irmãos, muito cuidado, porque a palavra de Deus
o diabo também conhece. E o que nos diferencia do diabo, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que ele também conhece, é aquilo que nós fazemos mediante a palavra de Deus. Se nós obedecemos ou se nós subvertemos. Tiago 1:27, o apóstolo ensina para nós, Igreja do Senhor, o que é a verdadeira religião, se não cuidar das pessoas. Ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado desse mundo. Então não é só fazer, é também se preservar, é não se contaminar, para que aquilo que você vier fazer não seja algo contaminado. Nós precisamos nos submeter, irmãos, cada vez mais a um relacionamento que seja profundo com o Senhor. Saímos da superfície. Se o Evangelho é um mar, é um oceano, nós precisamos mergulhar no mais profundo dessas águas para conhecermos aquilo que Deus tem reservado para nós. E aqui fica uma lição, resumindo esse primeiro ponto. Nós aprendemos a importância de cuidar das pessoas necessitadas, até mesmo para sermos cuidados por Deus, porque existe recompensa de Deus para aqueles que ajudam os pobres, os necessitados. E nós entendemos que quanto mais nós fazemos pelos outros, mais também Deus faz por nós. Os momentos em que nós ajudamos as pessoas aflitas, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, para que possamos até mesmo continuar ajudando e fazermos muito mais. E aí eu concluo essa parte perguntando aos irmãos: o que é melhor, ajudar ou ser ajudado? O que você escolheria se Deus te perguntasse agora: você precisa ser ajudado? Você gostaria mais de ser ajudado? Ou você gostaria mais de poder ajudar? Esse é um ponto, essa é uma questão que faz muita diferença. Até mesmo naquilo que move os nossos corações em direção ao culto que vamos prestar ao Senhor. Você vem prestar ou você vem receber? E eu creio que isso precisa ser uma verdade que venha confrontar a igreja hoje. Porque se formos sinceros conosco mesmos, irmãos, vamos ver que uma grande maioria, não sei aqui, mas pensando de uma forma geral, global, a grande maioria vai ao Senhor para receber e não vai ao Senhor para prestar, para oferecer, para ofertar. Davi se vê numa condição de quem estava precisando receber. E ele abre a sua oração, introduz uma conversa com Deus, falando sobre aquilo que ele já tinha prestado ao Senhor. Amém? Segundo ponto, Davi faz uma oração pedindo cura a Deus. E uma cura especialmente para a sua alma que estava enferma por causa do seu pecado. E também por causa da traição dos seus falsos amigos. Davi falava sobre a enfermidade da alma, mas também falou sobre a enfermidade do corpo. Ou poderíamos pensar, falou sobre a enfermidade do corpo, que é aquilo que nós mais vemos como urgente, mas também não deixou de falar da enfermidade da alma, que é aquilo que os olhos não veem e que por muitas vezes fica oculto. No versículo 4 ele diz assim: eu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Aqui nós vemos que o sofrimento e a doença de Davi, então, foram pedagógicas. Algo que o Senhor permitiu que acontecesse, para que ele pudesse aprender alguma coisa. Ele estava em seu leito de enfermidade, e de certa forma, hoje, quando nós estamos em algum tipo de leito de enfermidade, isto nos força a um confronto com as nossas fragilidades humanas, assim como confrontou Davi. Isso nos leva a procurar estabelecermos ou reestabelecermos uma relação de dependência de Deus. Senhor, a medicina diz que não tem jeito, e agora? O que eu tenho para me apegar é a fé que foi desenvolvida ao longo da minha vida.
Então nós precisamos aprender, em primeiro lugar, nos conscientizarmos das nossas limitações. Não tem super-homem, não tem super-crente. E muitas vezes você já se viu orando por outras pessoas e Deus as curou, e de repente você se vê com uma enfermidade e Deus não cura. Como Paulo, por exemplo, clamou ao Senhor por 3 vezes, pedindo que o livrasse daquele espinho na carne, que muitas pessoas dizem que era algum tipo de enfermidade, mas não se pode afirmar. Mas se era espinho, era algo que doía, era algo que incomodava, era algo que machucava. E a resposta que ele ouviu de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa estar sendo sempre lembrado da sua fraqueza. Como quem diz, você já orou, pessoas foram curadas, você já orou, pessoas foram ressuscitadas, mas agora você está aí com uma simples enfermidade, com um simples espinho na sua carne, com um simples incômodo, e eu vou permitir que ele continue a te incomodar, para que você possa nunca se esquecer que você depende de mim, e que o poder que opera através de você é meu. O poder que opera através de você é meu. Você depende da minha graça. Nós dependemos da graça de Deus. Você pode repetir isso para você mesmo, assim, bem baixinho, para você mesmo: eu dependo e preciso depender sempre da graça de Deus. No Salmo 119, tanto no início quanto no fim, Salmo 119, verso 2, o salmista diz: bem-aventurados ou felizes os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Lá no final, no versículo 165, o salmista diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. E aqui nós vemos que precisamos aprender a nos relacionar com Deus, amando os seus testemunhos, amando os seus princípios, amando a sua lei, amando essa relação de dependência que se estabelece entre nós e Ele. O caos da humanidade, grave isso, o que levou à queda lá no Éden de Adão e Eva foi o desejo de serem iguais a Deus, de não dependerem mais de Deus. E isso continua levando as pessoas à queda ainda hoje. O Senhor levanta, o Senhor ensina a andar, o Senhor põe para caminhar, e os seus filhos soltam as suas mãos, largam a mão de Deus porque querem caminhar sozinhos, querem fazer uma carreira solo, e não foi para isso que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos chamou. Portanto, continuaremos caindo, irmãos, continuaremos tropeçando, continuaremos vacilando e fracassando, se não aprendermos a amar essa relação de dependência que precisa ser estabelecida e preservada entre nós e o nosso Deus. Amém ou não amém? Amém, igreja. A alma de Davi então adoece. E nesse texto ele mostra que ela adoeceu por 3 motivos. 3 motivos. Primeiro, foram pecados não confessados. Pecados que Davi não tinha confessado ao Senhor. No verso 4 ele disse: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Lá no Salmo 32, Davi diz: olha, bem-aventurado e feliz é aquele cuja transgressão foi perdoada e cujo pecado foi coberto. E qual é a forma que nós temos para ter o nosso pecado perdoado, a nossa transgressão coberta? Quando nós confessamos ao Senhor. Se confessardes os vossos pecados, que a palavra de Deus nos diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas há um segundo motivo aqui, pelo qual a alma de Davi adoeceu. A falsidade dos seus inimigos. Do verso 5 ao 8, ele dedica uma parte do salmo para dizer
e falar sobre o comportamento dos seus inimigos. Ele diz: os meus inimigos falam mal de mim. E ele diz: quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei assim, mas dos nossos inimigos, o que nós podemos esperar? Nada diferente disso. Nada diferente disso. Se são inimigos, e se você já sabe que são inimigos, você não vai esperar algo de bom. Você não pode esperar nada de bom que venha do seu inimigo maior, Satanás. Você não pode esperar nada de bom que venha, né, de algo que não foi de Deus para você, mesmo que venha fantasiado, dourado. Não pode esperar nada de bom. Mas o que está aqui incomodando Davi? E por que a sua alma adoeceu? Ele continua no verso 6. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, e ao sair, é disso que ele fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensando o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, caiu de cama, não vai se levantar mais. Irmãos, Davi não sabia, Davi não via essas coisas. Quem está de cama, quem está no seu leito de enfermidade, sabe o que as pessoas conversam lá fora? Não sabem. Como que ele pôde aqui, colocar entre aspas, dizer claramente qual era a frase dos inimigos que vinham visitar e falavam mal dele lá fora? Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Uma outra frase: foi uma peste que deu nele, caiu de cama, não vai se levantar mais. O grande problema aqui estava na fofoca, no relatório. E às vezes o grande problema aqui estava no fogo amigo. Né? Quem já viu guerra? Guerra tem o fogo inimigo você já sabe que vem, você se protege dele. Você se protege dele. Cada um tem seu domo de ferro, amém? Espiritualmente precisa ter. O grande problema é o fogo amigo. E às vezes aquela pessoa que você tem por amiga vem trazer um relatório para você: olha, Davi, estão dizendo lá fora que você caiu de cama, foi uma peste, que você vai morrer. Ó, estão dizendo lá, não estão vendo a hora de você partir. Não estão vendo a hora da sua empresa quebrar, falir. Não estão vendo a hora desse casamento acabar. Porque o sucesso das pessoas às vezes incomoda o invejoso, né? Às vezes não, sempre vai incomodar o invejoso. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado, proteger a nossa alma. Deus protege, Deus cura, mas tem aquilo que você precisa fazer. Se você entra num chiqueiro, não tem como você sair limpo de lá. Se você entra num lugar cheio de espinho, não tem como você sair de lá sem arranhão. Tem cura para o arranhão, tem como limpar a sujeira? Tem, mas às vezes isso traz sequelas. E você não precisava passar por isso. A falsidade dos seus inimigos não foi exatamente aquilo que mais machucou Davi. Porque se ele não soubesse do que estava acontecendo, ele não ficaria tão entristecido. Tão entristecido. E tem muitas pessoas que no intuito de ajudar atrapalham. Ou até mesmo não é o intuito de ajudar, é o intuito de atrapalhar mesmo. Esses são os falsos amigos. E aí, como que Jesus nos ensinou a lidar com circunstâncias assim? A lidar, por exemplo, com os nossos inimigos. Lá em Mateus 5, no versículo 43, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, falando da lei: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era olho por olho, dente por dente, lei do talião. Mas, verso 44, eu, porém, lhes digo, Jesus, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, não é só orar pelos inimigos, é amá-los também. Amá-los também. Ontem, no congresso que estávamos participando, uma frase me chamou a atenção de um dos preletores, dizendo assim: olha,
Jesus não mandou você gostar dos seus inimigos. Ele mandou você amá-los. Há uma diferença grande. Eu fiquei pensando, como que eu posso amar sem gostar? Bom, mas talvez Deus vai ministrar isso no meu coração, porque isso significa que, embora eu não goste de algumas pessoas, do jeito de algumas pessoas, do comportamento de algumas pessoas, eu preciso amá-las. E eu tenho que amá-las. Mesmo não gostando. Mesmo não gostando. Então nós precisamos separar. Há que se separar, gostar de amar. Ame. Porque amar é um mandamento do Senhor. Se até Jesus teve inimigos, por que você vai achar que você não vai ter? Você não é melhor que Jesus. Então não fique tão decepcionado assim. Por isso que os nossos inimigos não podem ter tanto poder contra a nossa alma para adoecer-nos, para nos adoecer. Porque a gente já precisa estar preparado. Jesus conviveu com os inimigos. Conviveu com os inimigos. Nós não somos melhores que Jesus. Sempre haverá perseguição para aqueles que permanecerem no caminho do Senhor, e sempre haverá inimigos, porque o inferno existe. Sim ou não? Sim ou não? E o inferno, se o inferno existe, irmãos, existem demônios que estão a serviço do inferno. E eles estão entre nós. São os anjos decaídos que atuaram lá no passado e continuam atuando até os dias de hoje. E quando eles mesmos não fazem, eles influenciam e mandam pessoas fazerem. Então peça a Deus, ao Espírito Santo, discernimento para você saber quem vem para perto de você, quem entra no seu caminho, quem entra na sua vida, amando de quem está vindo, amando de quem está entrando. Você tem essa possibilidade de pedir a Deus esse discernimento para proteger sua alma de tanto sofrimento. Terceiro motivo foi a traição dos amigos. No verso 9 do Salmo 41, na sua oração, Davi diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, então que sentava à mesa com ele, levantou contra mim o seu calcanhar. Interessante que Jesus usou a mesma expressão para se referir a quem? Judas Iscariotes, aquele que levantou o seu calcanhar contra mim. Esse amigo era Aitofel. Ele não era só um amigo de Davi. Ele era um conselheiro de Davi. Davi não teve só a traição de Aitofel, Davi teve a traição do seu próprio filho Absalão. E ele foi conhecer quem de fato era Aitofel quando Absalão se rebelou contra ele. E Aitofel então partiu para o lado de Absalão. O que nós precisamos aprender, irmãos, diante dessa situação, é que existem muitas pessoas que às vezes vêm como Aitofel, que comem conosco, que mantêm comunhão conosco, mas que não são os nossos amigos, não são dos nossos. A igreja do Senhor Jesus hoje está cheia de pessoas que não são de Jesus. Eu preciso estar preocupado com elas, não preciso estar preocupado comigo, para que eu não seja uma dessas pessoas, para que eu não esteja aqui iludido, enganando a mim mesmo. Não posso. O que nós, como igreja do Senhor, aqui tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem anciãos, com tanta experiência para compartilhar. Eu fico imaginando, quanto mais vivida e experimentada é a pessoa, mais tempo ela teve para pecar, mas mais experiência ela teve também com o perdão de Deus para acumular. Quando aqueles homens vieram trazer aquela mulher que foi pega em flagrante adultério diante de Jesus, dizendo assim: essa mulher é pecadora, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus disse assim: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra.
O que aconteceu? O texto diz claramente que eles foram deixando as suas pedras e saindo do mais velho para o mais moço. Quem tinha mais pecado e que foi mais estampado naquele momento e foi mais incomodado. Os mais experimentados. Justamente aqueles que foram mais perdoados. Nós precisamos aprender com a experiência dos outros para que não passemos pelo mesmo sofrimento que eles passaram. Não podemos e devemos segmentar a igreja do Senhor Jesus por causa disso, irmãos. Esse é um dos motivos. Os jovens precisam conviver com os anciãos. Os jovens e adolescentes precisam cultuar junto com os adultos. Precisam ter comunhão, precisamos ter comunhão uns com os outros. Até mesmo para que possamos sermos abençoados com as experiências dos outros. Ainda hoje, existem muitas pessoas adoecidas na igreja de Jesus. Pasmem os irmãos. Pessoas com a alma adoecida. E infelizmente muitas com sequelas. Sequelas de casamentos que foram adoecidos. Sequelas de relacionamentos abusivos. Alma adoecida por conta de amizades que são superficiais, motivadas somente por interesses materiais, que, portanto, não são amizades, que deveriam ter sido evitadas. Proteja a sua vida, proteja a sua família, proteja a sua fé, proteja a sua fé. E não deixe de amar a igreja de Jesus por causa dos erros que ela tem. Porque ela não é Jesus, ela é a igreja de Jesus. E Jesus a amou, e ela é tão importante, Jesus não a abandonou, pelo contrário, Jesus deu a sua vida por ela. E mandou que os seus discípulos que o amassem, como ele fez com Pedro. Se tu me amas, apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Não feche os olhos, nem tampouco o coração, para quem Jesus não fechou, por quem Jesus amou. Por último, eu aprendo nesse texto, irmãos, que apesar da angústia que Davi sentia, e que nós podemos sentir, ele se voltou para Deus, confiando na capacidade de Deus de sustentá-lo, de curá-lo e de renová-lo. Repita comigo essas três coisas: sustentar, curar e renovar. Mais uma vez, sustentar, curar e renovar. Quem aqui não precisa ser sustentado por Deus? Quem aqui em alguns momentos da sua vida não precisa passar, ou não precisou, ou talvez não esteja precisando passar por um momento de cura, seja na alma, seja no físico, seja no espírito? Quem aqui não precisa se ver renovado pelo Senhor, não só na sua fé, mas também na sua motivação? Versículo 12 e 13 do Salmo 41, Davi diz: quanto a mim. Então ele expõe todo um cenário externo. Ele fala daquilo que se tornou verdade estampada diante dos seus olhos. Ele fala daquilo que estava dentro de si, em relação à enfermidade da alma, às angústias, às tristezas pelas decepções, às traições. Mas ele diz: diante de tudo isso, quanto a mim, o Senhor me sustém. Sustém na integridade. O Senhor me põe na tua presença para sempre. E bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Como quem diz: para sempre eu continuarei servindo e temendo e confiando nesse Deus que me sustenta, desse Deus que me põe na sua presença. Porque a presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Não importa se é o vale de sombra da morte, a presença do Senhor estando ali será suficiente. Como disse Davi: o cajado e a vara vão me consolar. Então, irmãos, nós precisamos encontrar essa esperança em Cristo Jesus. Uma esperança no sustento, uma esperança na cura, uma esperança na renovação.
Isaías 61, a partir do verso 1, o profeta falando de Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. No versículo 4 ele diz: reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Se vai restaurar cidades, essa cidade pode ser o seu coração, pode ser a sua casa, pode ser a sua vida, a sua família. Não há nada que Jesus Cristo, aqui profetizado por Isaías, não possa restaurar, não possa reconstruir. Não há coração angustiado, não há choro que não possa ser consolado. Amém, irmãos? Não existe pranto que não possa ser transformado em alegria. Quando nós confiamos no Senhor, o que Ele tem para derramar sobre nós é o seu louvor, em vez de espírito angustiado. Mas nós não podemos nos separar daquilo para o qual Ele nos chamou e daquilo para o que Ele foi chamado. Pregar as boas novas a todos, e aos pobres em especial. Servirmos de instrumentos poderosos na mão do Espírito Santo para curarmos aqueles que estão quebrantados de coração e sermos a boca do Senhor para proclamar o Evangelho da libertação e da salvação. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender nesse salmo, reconhecermos uma dependência da presença do Senhor que precisa ser eterna na nossa vida. Que independentemente das circunstâncias externas e internas, a presença do Senhor em nós fará a diferença. Que ela seja de eternidade em eternidade. Louvado seja o Senhor. Amém.